De Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 5. Eu quero falar hoje sobre o Espírito de Cristo. Eu tenho certeza que essa palavra vai te abençoar muito. E eu peço para você, apesar de ser um culto de ceia, onde nós temos todos aqui no prédio, aqui dentro, nós não estamos tendo o culto Kids como de costume em todos os demais cultos, porque, como a minha esposa explicou, domingo de ceia é o dia onde todas as equipes, todas as faixas etárias se reúnem aqui no prédio, ok? Aqui na nave, onde nós temos um único culto. Então, é importante que você ali traga sempre algo para distrair o seu pequeno, porque de fato ele não consegue se concentrar aqui na palavra. Ele está tão acostumado com o culto aqui no anexo lateral, né, que é voltado para ele, na linguagem dela, né, onde ele está com outras crianças da mesma faixa etária, e ali eles são também edificados, abençoados com a palavra. Mas hoje você tem esses dois desafios, você pai e mãe, né? Se concentrar aqui na palavra para receber de Deus e ao mesmo tempo também cuidar dos seus pequeninos aí. Por isso é sempre bom você trazer algo para ele desenhar, dar o tablet para ele, o celular, para que você consiga receber de Deus tranquilamente. Amém, irmãos? Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5, diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente à morte, até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Amém. Amém, irmãos. Aqui nós vamos ver nessa epístola paulina, nós vamos ver uma exortação que nós podemos dizer que ela é muito forte, né? Certamente, eu e você somos confrontados quando lemos essa passagem da Escritura, porque ela inicia de uma forma, né, que nos confronta muito, quando no verso 5 diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Veja, que afirmação desafiadora. Por quê, pastor? Porque aqui expõe toda a nossa carnalidade. Aqui põe nossa alma pelo avesso e revela as entranhas do nosso coração. Quando você ouve, quando você lê e compreende essa palavra, assim como quando eu estava estudando, eu fui muito confrontado. Eu falei: Senhor, misericórdia. Falei: me ajuda. Por quê? Porque o padrão que está estabelecido pelo Senhor na nova aliança, ele é um padrão realmente desafiador, sobremodo alto. E isso é maravilhoso você saber. Por quê? Porque é algo que eu e você não podemos cumprir por nós mesmos. Nós não podemos cumprir esse padrão que o Senhor está exigindo. Mas o que é melhor é você saber que o Senhor faz uma exigência alta e, ao mesmo tempo, essa mesma exigência que Ele faz, Ele te capacita para cumprir. Ele te dá o Espírito Santo dEle para que você possa cumprir. Porque como que eu vou ter o mesmo sentimento que houve em Cristo, se não for pelo Espírito? Como eu posso atender a algo tão, alto, como essa exigência aqui? Olha lá, que haja em vós o mesmo Espírito que houve em Cristo Jesus. Eu sei que muitos às vezes pensam que esse Espírito diz respeito ao Espírito Santo de Deus, e não é.
né? Foi até interessante quando eu passei, né, para a equipe de mídia, o tema para ser feito a capa. Aí a primeira sugestão foi assim, algo relacionado ao Espírito Santo. Tinha umas peninhas, aquela coisa toda, né? E aí eu falei, na hora eu falei, não, eu só falei que não é, o tema não era de acordo com aquela imagem, não lembro a pergunta exatamente que a Raine fez, mas eu falei, é de acordo com o texto, Filipenses 2, 5, 11, mas não quis explicar, eu falei, deixa o Senhor usar a criatividade ali da mídia fluir e a capa vai sair, né? Do tema dessa mensagem. Então, é muito comum todos que leem essa passagem pensar que o Espírito aqui falado de Cristo é o Espírito Santo, e não é, não tem nada a ver com o Espírito Santo. Esse mesmo Espírito que houve em Cristo Jesus, não é o Espírito Santo. Está claro isso para os irmãos? Então, essa é a primeira coisa que você precisa compreender. Essa aqui é uma referência à maneira como o Senhor sentia, a maneira como o Senhor pensava, a maneira como o Senhor agia diante das circunstâncias na vida dele. Está claro isso para os irmãos? Então, quando eu digo assim, o espírito desse irmão é errado, eu não estou dizendo que o Espírito Santo está errado, entendeu? É a postura, a maneira dele agir. O espírito, né, que ele está agindo é um espírito negativo. Aquele irmão, ele teve uma postura onde o espírito dele foi muito jóia. Alinhado, que espírito? O Espírito de Cristo. Então veja, todos nós cristãos, nós precisamos andar, precisamos falar, precisamos agir no Espírito de Cristo. Uma vez que eu vou agir diferente desse Espírito, que é o Espírito de Cristo, eu vou estar agindo no Espírito da justiça própria. E eu vou ser ali reprovado diante do Senhor. Que vai ali acarretar em problemas na minha caminhada com Deus, no meu relacionamento com Deus. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então, a exortação do apóstolo Paulo, ela vem respaldada aqui pelo próprio exemplo dele. E aí eu quero mostrar hoje para os irmãos 3 momentos na vida de Paulo que ilustram o crescimento dele no Espírito de Cristo. Amém? Fala para o irmão que está aí do seu lado, diga assim, meu irmão, eu e você precisamos crescer no Espírito de Cristo, assim como o apóstolo Paulo cresceu. Então vamos lá, vamos avaliar o que é esse Espírito de Cristo. Primeiro, o Espírito de Cristo é um espírito de humildade. Então veja, eu e você, é muito comum pensarmos que o apóstolo Paulo é maior de todos os apóstolos, é o maior de todos os apóstolos. Afinal, o apóstolo Paulo escreveu quase a metade do Novo Testamento. Você sabia disso? Dos 27 livros do Novo Testamento, 13 livros foi o apóstolo Paulo que escreveu. Logo, você fala, uau, esse apóstolo é o maior de todos os apóstolos, porque escrever 13 cartas, 13 livros do Novo Testamento, sem ter tido a experiência de andar lado a lado com Jesus, é um negócio fascinante. É algo que você fala, realmente, e eu vou dizer para você, é o apóstolo que eu sempre olhei nos meus devocionais, nos meus estudos da palavra, eu falo, rapaz, o apóstolo Paulo, esse apóstolo, ele é power. Meu Deus do céu, ele fala coisas que realmente nos confrontam, que nos marcam, assim como todos os outros, mas você vai ver que ele é diferenciado. Sabe aquele cara que você olha e fala assim, esse aí é diferenciado, né? Assim como em todas as áreas, né? Tem ali os atletas, tem aquele atleta que é diferenciado. Lá no trabalho tem aquele profissional que é diferenciado, tem ou não tem? Sempre tem. Você olha aqui para os apóstolos, o apóstolo Paulo é diferenciado. Ok? Só que o que é interessante, apesar de ele ter toda a revelação que ele tinha, revelações profundas de Cristo, sem andar com Cristo, Paulo não se via dessa maneira. O apóstolo Paulo não agia como se ele fosse grande, como se ele fosse maior e melhor que os demais apóstolos. Preste atenção,
seguindo a ordem cronológica aqui dos livros que Paulo escreveu, eu quero te mostrar 3 afirmações impressionantes que ele fez, que mostram o processo de crescimento dele. A primeira afirmação está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 9. Olha o que ele disse. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. O próprio apóstolo Paulo está colocando todos os demais apóstolos como superiores a ele. Uau! Veja, o Espírito de Cristo fluindo e agindo na vida do apóstolo Paulo. Apesar de ser grande em Deus, usado em Deus, poderoso em Deus, ele está dizendo que ele é menor que todos os demais apóstolos. É isso que ele está dizendo. Então, com razão, nós consideramos o apóstolo Paulo como maior, mas a própria opinião dele está dizendo, eu sou menor que os demais apóstolos, todos, sem exceção. Tiago, João, Pedro, todos eles, até Tomé. Até o Tomé, o incrédulo, ele está dizendo, eu sou menor que ele. Veja, não é algo assim que deixa a gente assustado, como assim? E aí você pensa que é falsa modéstia. Não é falsa modéstia. Era a realidade. Por quê, pastor? Porque à medida que você cresce na graça, você se torna cada vez mais humilde. Sabe, eu vejo, é muito comum as pessoas falarem mal da graça, e falarem que graça não sei o quê, graça é porta larga para o pecado, e as pessoas gostam de fazerem ali afirmações terríveis a respeito da graça, sem sequer saber o que é a graça. Não conhecem de fato a graça, porque a graça de Deus é oposta a tudo isso que elas afirmam. E graça é porta larga não, filho. Graça que te leva a andar pelo caminho estreito. A graça que é essa porta pequena que nós entramos. Isso é graça, ninguém entrou por essa porta, senão pela graça. E da mesma maneira que você entrou por essa porta pequena, pela graça, o caminho estreito, você só pode caminhar durante toda a sua vida e chegar ao seu alvo, cumprir o propósito, o objetivo, pela graça. Não tem outra maneira. Então o apóstolo Paulo, ele conhecia tanto da graça de Deus, ele é o apóstolo da graça, conhecido como apóstolo da graça. Ele não conheceu pessoalmente a graça. Quem é a graça, irmãos? Jesus. Jesus é a própria graça. Eu sei que muitas das vezes as pessoas tratam a graça como um tema teológico, uma matéria, sabe, da teologia. Não, filho, graça não é uma matéria, não é uma disciplina. Graça é uma pessoa, graça é Cristo. Ele é a própria graça, que nos amou, apesar de nós, que morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele nos amou, nós sendo inimigos dele. Preste atenção, isso é a graça. A graça é uma pessoa. Então veja, Paulo como homem de Deus, a percepção dele é que dentre os apóstolos, ele era o menor. Preste atenção, isso chama-se Espírito de Cristo. Você está conseguindo me acompanhar? O caminho do crescimento na graça, preste atenção, é para baixo. Aí você fala, como assim, pastor? Eu preciso entender melhor, então eu vou te explicar. Quanto mais você cresce na graça, mais humilde você se torna. Entendeu? Então tem gente que fala, graça, 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 graça. Mas pode observar, todos que falam mal da graça são arrogantes. A maior parte deles são pedantes. Atacam a graça, eles se acham, se julgam conhecedores da palavra, quando eles não conhecem nem mesmo o próprio Senhor deles, que morreu na cruz para salvá-los. Porque quem fala mal da graça, fala mal do Salvador. Fala mal daquele que salvou.
Quanto mais você cresce na graça, mais humilde você se torna. Guarde isso no seu coração. Esse negócio de achar que é maior que o outro, vou te dizer, é coisa de criança. Criança, quando está brincando, ela sempre fala ali, em algum momento ela fala para o outro assim, mas você não é melhor do que eu. Criança faz isso. Mas homens e mulheres de Deus maduros, experimentados na palavra, eles não falam isso. Eles reconhecem. Porque a graça mostra quem de fato eles são. Eles falam, olha, eu sou o menor entre todos os irmãos. Só a graça. Mas você não faz isso, sabe, por realça modéstia. Você fala com toda a sinceridade do seu coração. Não é forçado, porque você teve revelação e está tendo cada dia mais revelação da graça. Então, quando você se relaciona com alguém que você tem certeza que é maior do que você, preste atenção, sua postura, sabe qual será? Sempre de respeito, de honra e de consideração. Sabe por quê que há muito desrespeito entre as pessoas? Porque elas se acham melhores umas que as outras. Quando eu acho que alguém é menor do que eu não trato com respeito, com honra. Por quê? É só mais um. Não vou nem perder tempo com esse aí. Mas quando eu tenho o meu irmão como maior do que eu vou tratá-lo sempre com respeito e honra. Por isso tem pessoas que ficam assustados. Quando, às vezes, fala, pastor, você está parando para dar ouvido para um menino desse? Eu falo, é um menino, mas ele é um filho de Deus. Gente que olha para as mulheres e falam, vocês estão perdendo tempo, radicais kids, com as crianças. Porque para eles, crianças têm que ser tratadas assim, dá um tapinha na cabeça, dá um chutinho no traseiro dele e fala, fica quieto, senta aí. Psh. Mas aqueles que são de Deus, como Jesus fez, fazem também. Não embaraceis os pequeninos, deixai vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Então as crianças também é membro do corpo de Cristo, assim como um adulto não é menor. Os irmãos estão entendendo? O Espírito de Cristo faz isso. Os discípulos, quando viram ali as crianças, tudo mais, com Jesus, falaram, ô Senhor, tipo é criança, Senhor, não confunde eles não bagunça a cabecinha deles não, deixa eles, não atrapalha eles não impeça eles, essa é a tradução melhor, não impeça eles de vir a mim, deixa eles estarem aqui comigo, deles é o reino dos céus. Quando o Senhor vai dizer a respeito do reino, Ele fala, seja como uma criança, puro como uma criança. O reino dos céus é para pessoas que são como criança, puros. Veja, está vendo o Espírito de Cristo, como ele é diferente do que a nossa cultura e a maioria das pessoas pensam? E por isso que nós temos que viver e andar de acordo com esse Espírito, o Espírito de Cristo. Quantos podem dizer amém? Amém. Por ocasião da última ceia, o Senhor, ele se veste de uma túnica, um avental, e ele passa a lavar os pés dos apóstolos. Olha lá. Que imagem maravilhosa. E aí você conhece a história. Pedro fala, de maneira alguma, Senhor. O Senhor não vai me lavar não, aí. Tipo assim, o Senhor é mestre, rabi. Eu é que tenho que fazer isso. O Senhor não. O que Jesus disse? Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Preste atenção, isso aqui é importante. O Senhor não disse, não tens parte em mim. Tá? Se o Senhor diz não tem partes em mim, logo ele está afirmando que Pedro não é salvo. Ele está só dizendo, Pedro, você não tem parte comigo se você não deixar eu lavar os seus pés. Em outras palavras, você só pode ter comunhão comigo se eu te servir, Pedro. Você está entendendo? E sabe o que deixa as pessoas mais assustadas ainda? A religião ensina que nós é que servimos a Deus. Mas não é o que a palavra normalmente, não é o que o Senhor está nos ensinando. Nós só podemos ter comunhão com Jesus se nós deixarmos Ele nos servir. O que é isso, pastor? Agora pegou pesado.
Quer dizer que nós não servimos ao Senhor? Preste atenção. Lucas 12:37. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará assentar à mesa, e chegando-se, o que o Senhor vai fazer? Os servirá. Preste atenção. Sabe como que você serve ao Senhor? Servindo os irmãos. Servindo a igreja. Porque quando você serve a igreja, você está servindo os irmãos. Porque o que a igreja faz é servir. Tudo que nós fazemos é servir. Você está vendo o pastor falar que quinta-feira tem aula. O que é isso? A igreja servindo. Domingo culto, o que é isso? A igreja servindo. Você está aí sentado agora porque você está sendo servido com a palavra, o alimento que te sustenta, que te fortalece, que te cura, que te liberta, que te mantém em pé. A palavra. Então, quando nós servimos ao Senhor de fato, quando eu sirvo os irmãos, aquele que diz, eu sirvo ao Senhor e não serve aos irmãos, ele não está servindo ao Senhor coisa alguma. Preste atenção. Agora você entendeu porque não existe crente desigrejado? Você está entendendo? Por que não existe crente desigrejado? O que é isso, pastor? É aquele crente que fala, eu para servir ao Senhor eu não preciso da igreja. Como não? Então você vai servir quem, cidadão? Você está servindo lá o Senhor no seu quarto? O Senhor desce lá e você põe um prato de comida para ele e fala, Senhor, coma o macarrão. Ó, Senhor, fiz um chazinho para o Senhor. Tome aqui, Senhor, um chazinho. Você senta e fala, Senhor, e fica conversando com o Senhor? Claro que não, filho. Eu sou servo, sirvo o meu irmão. Por isso eu sou servo. Mas, de fato, o que eu estou servindo é algo que eu já recebi do Senhor, que me serve o tempo inteiro. Então, você precisa entender isso. Você não pode dar aquilo que você não tem. E o que você tem porque o Senhor te serviu. O Senhor te deu. Não, pastor, eu aqui. Isso é nada, foi Deus que te deu. Você pode achar que é você. Eu posso muito bem falar as horas que eu estudei a Bíblia, o tempo que eu estudei a Bíblia, o quanto eu estudei e estudo até hoje. Tudo que eu tenho é o Senhor que me deu. E que continua me dando. Essa revelação que você está recebendo, quem me deu? O Senhor. Então eu não estou dando nada que o Senhor não me deu. Ou seja, eu mesmo não estou dando nada de mim. O que você está recebendo é dele. Quantos estão entendendo? Eu estou pintando assim, irmãos, a cores fortes, para você conseguir compreender afirmações tão poderosas da palavra de Deus. Porque tem irmão que sim, ele acha que ser crente, para ser crente não precisa sair do seu quarto, para ser crente não precisa congregar em uma igreja, para ser crente não precisa estar junto com os irmãos. Preste atenção, impossível ser crente sem estar inserido no corpo. O corpo é de Cristo, mas esse corpo tem um cabeça. Quem é o cabeça? Quem é o cabeça, irmãos? Jesus, aleluia. Dele vem a direção, dele vem os comandos, dele vem tudo aquilo que é necessário para que esse corpo caminhe bem ajustado, alinhado. E uma das coisas que ele diz é, nós precisamos estar bem ajustados, nós precisamos estar em comunhão. Quantos estão entendendo? Diga amém. Logo, é impossível, é incompatível ser crente desigrejado, ser crente que não congrega, ser crente que diz, a igreja não é necessária. Sim, filho, a igreja é necessária. Questão sine qua non para todo crente. Nós precisamos estar inseridos no corpo de Cristo. Se você entende, diga amém. Aleluia. Sabe, a visão de João, do apóstolo João, no livro de Apocalipse, do Jesus, do Cristo glorificado, preste atenção, Jesus não estava com uma coroa, ele estava cingido, cuidando dos candelabros, que aponta para as igrejas, para que as lâmpadas não se apagassem. Em outras palavras, já estava servindo as igrejas. Ali você sabe que está se referindo às 7 igrejas da Ásia.
aonde o Senhor, espera que eu e você caminhemos e sejamos a igreja de Filadélfia, a igreja do amor. Filo, fala de amor. Essa é a igreja que nós precisamos ser nessa terra. Então, o Espírito de Cristo é que ele, sendo Deus, desceu da sua glória, se vestiu da humanidade e serviu. Então, o verdadeiro servo considera os outros maiores que ele mesmo. Por isso que ele lavou os pés dos irmãos. Quantos estão entendendo? Diga amém. Depois disso, Paulo, ele continua crescendo. Preste atenção. Ele está crescendo, tá bom? A revelação sempre é crescente. Guarde isso. Revelação, ela é crescente. Você não recebe tudo de uma vez. O Senhor vai te dando porção por porção. Como ele fazia lá no Velho Testamento, que estava no deserto. Todo dia ele mandava maná. E o maná que ele mandava só servia para aquele dia. Você tinha que comer e no outro dia você tinha que esperar em Deus de novo, depender dele. E o café da manhã estava de novo na sua porta. O Senhor fala, come, o que você guardar vai apodrecer. Não vale para outro dia, coma hoje. Está entendendo? O Senhor vai te dando revelação dia após dia. Por isso eu preciso e você ler a Bíblia todos os dias, estudar a palavra dia após dia, receber do Senhor dia após dia. Não é só domingo no culto, não é só no dia da célula, não é só no dia do discipulado. Você precisa ter o seu devocional com o Senhor. Então veja, Paulo continua crescendo. Aí ele escreve o livro de Efésios. A carta de Paulo a Éfeso. No capítulo 3, no verso 8, olha o que ele diz. A mim, preste atenção, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. O que o apóstolo Paulo agora diz? Eu sou o menor de todos os santos. Primeiro, ele se coloca como menor que os apóstolos. Dos apóstolos, dentre todos eles eu sou menor. Agora ele diz, eu sou menor que todos os irmãos. Todos os irmãos são maiores do que eu. Uau! Fala a verdade, essa afirmação é forte, não é? Você olha para você, eu olho para mim, falo, como que Paulo é menor do que Joe? Você fala, não pode um negócio desse. Olha o que esse apóstolo fez, o maior evangelista registrado na Bíblia. Ninguém foi maior que ele no tocante a evangelizar, a ganhar, a plantar igrejas. O maior plantador de igrejas, Paulo. Num tempo que não tinha carro, que não tinha avião. Vai ver na Ásia. Vai ver o histórico por onde ele passou, o tanto de igreja que ele plantou. Agora ele está dizendo que ele é menor que os irmãos, que eu e você, que os irmãos ali da era presente. Sabe, eu me conheço. Conheço muitos irmãos que não são grandes também. Mas Paulo diz que é menor que todos nós. Ele não está se referindo nem ao passado dele. Ele está dizendo, no presente, agora, eu sou o menor. Preste atenção, quanto mais Paulo crescia, mais ele via as suas falhas, os seus erros. Ele sabia o que era a carne dele. Tudo que ele estava vendo debaixo da luz da graça, do amor de Deus. Ele não estava fazendo com autocomiseração, não era aquele negócio assim, coitadinho de mim. Oh céus, oh terra, sniff, sniff. Os mais velhos entendem isso aí, né? Os mais novinhos nunca viram esse negócio. E eu não sou tão velho assim, não sou velho assim, não. Sabe, essa percepção do pecado apenas amplia a graça de Deus. Eu olhar para o meu corpo e falar como o apóstolo Paulo, em mim não habita bondade alguma. Isso é exaltar a graça de Deus. Isso é dizer, eu, Senhor, sou pequeno e o Senhor é grande. Eu sou falho, mas o Senhor é perfeito. Não há falha, não há erro no Senhor. Se não fosse a tua graça,
aonde eu estaria? Sabe, essa percepção, ela só existe na vida daquele que cresce em revelação da graça. Tem irmãos que acham que são, sim, maravilhosos. Tem irmãos que falam, se não fosse eu, o que seria dessa igreja? Tem irmãos que acham que são maravilhosos. Tem irmãos na sua célula, ô Juninho, que muitas das vezes pensam, se não fossem eles, o que seria da sua célula? Sua célula estaria perdida, porque eles são maravilhosos. Todos os lugares há pessoas desse tipo. No nosso meio, existem pessoas que se acham. Elas pensam que elas são, de fato, insubstituíveis, que elas são maravilhosas. Preste atenção, esse tipo de pensamento não tem nada a ver com o Espírito de Cristo. Eu tenho uma convicção, eu sempre digo, eu falo, é um privilégio eu ser pastor nessa cidade, nessa igreja. Porque eu sei, se eu não quiser e se eu não valorizar, tem uma fila quilométrica para pegar o meu lugar. Daqueles que estão ali, chamados também pelo Senhor, mas ainda não estão pastoreando em nenhum lugar. Se o pastor João falar, eu não quero mais, vem um punhado de candidato. Se eu falar, Senhor, eu não quero mais, Deus tranquilamente fala, filho, tranquilo, eu tenho um bocado melhor que você. E não, eu tenho ali uns 2.000, 3.000, 100.000, é gente demais, muito melhor que você. Então, eu prefiro sempre ter esse mesmo espírito. Senhor, obrigado pelo privilégio, eu tenho muito mais do que eu mereço. Se não fosse a sua graça, preste atenção, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, é o entendimento daquele que conhece a graça. Aí você chega em 1 Timóteo 1,15, o apóstolo continua crescendo, o apóstolo Paulo, veja o que ele diz aqui, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o... agora, primeiro ele fala que é menor que os apóstolos, depois que é menor dos santos, e agora, dos pecadores, ele é o principal. Eita, o negócio está ficando complicado. Preste atenção, ele está crescendo na graça de Deus, mas parece que quanto mais ele está avançando em revelação da graça de Deus, mais ele está vendo que ele não é perfeito. E eu digo para você, não para por aqui não para nesse ponto não, porque se você parar aqui, você vai ficar desesperado. Na graça, quanto mais você vê o seu pecado, mais você entende que foi perdoado. Quem não vê a graça, quem não tem revelação, não entende que foi perdoado de muita coisa. Não consegue entender. Eu vejo afirmações de pregadores do passado, avivalistas do passado, e eu fico maravilhado. Eu fico maravilhado com as afirmações que eles fazem. Você vai pegar Lutero, vai pegar John Wesley, vai pegar ali Spurgeon, você vai ver afirmações que eles fazem a respeito da graça, do Evangelho, você fica espantado, porque eles tiveram revelação, clareza dessas verdades. Preste atenção, meu irmão, a glória do Evangelho é essa, quando você se vê no espelho, você entende que de fato, você é pequeno, você é falho, mas que apesar de tudo isso, Deus, o Pai, Ele te perdoa, Ele te aceita, e eu vou te dizer mais, Ele ainda a sua vida poderosamente. Você exalta a graça de Deus, você entendeu? Senhor, eu sou pequeno, eu sou falho, mas eis-me aqui, eu sei que, sabe, o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Quando eu sou fraco, aí eu sou forte, porque eu reconheço, não é por mim, não tem a ver comigo, tem a ver com o Senhor, tem a ver com o seu poder, tem a ver com a sua palavra. Eu não sou nada, eu não sou ninguém, tudo é pela graça de Deus. Meu irmão, é constrangedor, isso nos constrange, a graça de Deus nos constrange, e tem que nos constranger mesmo. Sabe, você vê irmãos legalistas, igrejas legalistas, quando elas cantam aquela música, você deve conhecer, eu navegarei, olha lá, no oceano do Espírito, e aí começa,
e as irmãs começam a pular, e os irmãos começam a falar em línguas, e aquela coisa. Nas nossas orações, vigílias, é assim, você fica no fogo, na unção, você está na liberdade, os irmãos caem no chão, rolam, é assim ou não é? Começa a gritar, do nada, de repente você escuta, é ou não é uma hora assim? Nem encontro com Deus direto, mas às vezes acontece um louvor, é que no culto os irmãos se contêm um pouquinho mais, se seguram um pouquinho mais, vem na vigília, você vai ver na vigília, rapidinho começa, eu navego, e começa, no oceano do Espírito, e aí os irmãos ficam cheios do Espírito, só que, estou falando isso acontecendo também em igrejas legalistas, sabe por que eles ficam cheios do Espírito? Por causa dessa parte da canção que diz, eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. É por causa disso que o fogo cai, o poder de Deus cai. Ainda que na lei tem glória, mas a palavra diz que na graça, na nova aliança, muito maior glória existe. Na lei tem fogo, mas na graça tem muito mais fogo. Tem muito mais vida de Deus. Por quê? Porque nós estamos completamente apoiados no Senhor, que nos compreendeu sem nenhuma explicação. Eu não quero saber se o seu passado é esse, se você fez isso, aquilo, outro. Eu só quero saber se você crê que o meu sacrifício é suficiente para te lavar e te justificar. Aí você diz, eu creio, Jesus. Ele fala, então, vem comigo, vem desfrutar da minha presença, vem desfrutar do meu poder, vem desfrutar do meu Espírito. Não tem a ver com você, você não fala em línguas porque você é legal, porque você é bom, porque você é dedicado. Eu pensava isso. Eu me converti, demorei 5 anos para ser batizado com o Espírito Santo, e eu ficava em crise, porque eu pensava, o que falta, Senhor? O que eu preciso fazer? O que está faltando? Eu tenho que fazer mais o quê? E aí, para piorar, tinha irmãos que convertiam domingo no culto, eles aceitavam Jesus e começavam a falar em línguas. Eu falava, mas está errado, esse cidadão chegou hoje já sentando na janela. Eu estou aqui já há 5 anos, não consigo falar em línguas, falando português. E esse camarada já está falando na língua dos anjos. Você está conseguindo entender? Eu só fui batizado com o Espírito Santo o dia que eu descansei. É tão poderoso a minha experiência com o batismo do Espírito Santo, que literalmente eu estava descansando. Eu estava dormindo quando eu fui batizado com o Espírito Santo. Sabe o que o Senhor fez? Para você entender que não tem nada a ver com você, você não merece, nunca mereceu, mas por causa da minha graça, eu vou te batizar. Puf, dormindo. E eu só fiquei sabendo porque os irmãos que foram dormir em casa naquele dia, o guitarrista e o contrabaixista, eu tocava bateria no louvor, deixei os dois ouvindo a pregação, uma pregação, eu já tinha ouvido aquela pregação umas 10 vezes, falei, vou dormir, deixa eles escutar, eles precisam ser edificados, e dormi. No que eu dormi, eles ouvindo a pregação, comecei a falar em línguas dormindo. Eles ficaram com medo, tudo jovenzinho. O que é isso, esse pastor? Ô João, você está louco? E eles me balançaram, e eu não acordei. Me chacoalharam, e eu e eu fetizar também. E eu comecei a falar coisas para eles. Aí de manhã, todo mundo acordou para tomar café, eles falaram assim, ô João, você ficou louco, velho? Eu falei assim, por quê que eu fiquei louco? Olha só, aí eles falaram assim, cara, a gente estava ouvindo a pregação, você tinha dormido, você começou a falar umas línguas esquisitas. Na hora que eles falaram, você estava falando em língua esquisita, foi como assim um choque na hora. Eles, é isso aí que você estava falando, é isso aí. Aí eu comecei a chorar, falei, Senhor, obrigado, eu fui batizado com o Espírito Santo. Foi um negócio maravilhoso. Eu fiquei 1 semana indo para o trabalho, falando em línguas. Eu saía do cliente, eu não via a hora de sair do cliente, saía, eu subia na minha motinha e começava, fiquei assim 1 semana. Aí o povo fala, crente é louco, é doido mesmo, irmãos, é uns negócios que é só Deus. E isso, sabe, tem a ver com o quê? O poder de Deus nas nossas vidas, e não tem nada a ver com a gente. Não é mérito nosso, é graça de Deus. Você consegue entender isso, amém?
Que o seu entendimento seja sempre esse: Senhor, eu não valho nada. Eu de mim mesmo não tenho nada de bom. Mas eu sei que apesar de mim, o Senhor decidiu me usar. O Senhor me escolheu para ministrar a sua vida aonde quer que eu estiver. E vou fazer isso. Eis-me aqui, Senhor. Não tem a ver comigo, não tem a ver com você. Eu sei que muitas das vezes os irmãos ficam pensando assim: o pastor está falando isso aí, quer dizer que a senhora pode ficar pecando à vontade, pode bagunçar à vontade, que Deus vai usar. Preste atenção, filho, eu já preguei isso, eu fico repetindo aqui, por isso que eu tomo o tempo, o meu horário avança. Eu fico repetindo coisas que eu sinto que é importante, porque há muita gente nova, muito visitante. Preste atenção, a graça não é autorização para pecar. A graça é provisão para cumprir a vontade de Deus, para andar em santidade. Você sabe o que o apóstolo Paulo diz para a igreja? Quando os irmãos perguntaram: nós vamos sair pecando agora? Quer dizer que quanto mais pecamos, mais graça tem? Porque ele faz uma afirmação: onde abundou o pecado, superabundou a graça. O que os irmãos entenderam? Quer dizer que quanto mais nós pecamos, Paulo, mais graça tem para nós? Ele fala: não é nada disso, não é isso. O que eu quero dizer para vocês, e vocês precisam entender, que vocês morreram para o pecado agora não tem mais domínio sobre vós. A graça de Deus é que vai levá-los a viver a vontade plena de Deus. Não é isso. A graça não é autorização para sair fazendo lambança e pecando. Mas, aí João diz: se todavia vocês pecarem, vocês têm um advogado junto do Pai. Sabe o que esse advogado faz? Quando o diabo vem te acusar, o advogado só mostra o sangue dele. Quando o diabo vem te acusar quando você peca, o advogado só mostra as marcas. Ei, psiu, eu morri por esse aí. Sobre ele não há mais condenação. O pecado dele está perdoado, foi apagado. Eu justifiquei, ele agora é meu filho. Você está entendendo? Então veja, o fato de nós termos sido salvos não quer dizer que nós não vamos falhar em algum momento, que nós não vamos. Mas preste atenção, não fique pensando que esse pecar são coisas grosseiras, aquelas coisas cabeludas, como muitas vezes fala de pecado. O que os irmãos pensam? Roubo, adultério, fornicação, que mais? Mentira, homicídio. Fala em pecado, só que preste atenção, o pecado é mais sutil que você imagina. Você peca às vezes e nem percebe. Quando você não vai com a cara de um irmão, acontece isso. Os irmãos não vão com a cara, às vezes, um do outro. Tem esse tipo de negócio na igreja? Oh, Jesus. Pensa um negócio que me deixa irritado, é isso. O cidadão nem conhece o outro. Só porque ele tem um olho azul, ele é mais bonitinho. Só porque ele chega num carro melhorzinho. Porque ele tem, às vezes, uma condição de vida mais confortável. Olha só, tem irmão que faz metido, exibido. Não gostei desse aí. Por que você não gostou? Não sei. Aí fala assim, meu santo não bateu com ele. Virou até macumbeiro, virou esses irmãos. Meu santo não bateu com ele. Que conversa que é essa? Ué, você nasceu de novo ou não nasceu, cidadão? Você nasceu de novo? Você não pode ter esse tipo de comportamento. Mas tem. Você pensa coisas. Tem irmão que faz pergunta. O outro aqui no pensamento, ele quer rir. Aí ele não ri, ele fala, mas que trouxa. Será que só acontece comigo isso? Será que não acontece com mais ninguém? Alguém fala alguma coisa assim, no seu pensamento você fala, rapaz, esse aí é um filho do diabo mesmo. Ei, irmão, quantos pecados você já cometeu que você não faz ideia? Você já botou fogo em ônibus que não parou no ponto, quando você tomava ônibus. Você já desejou que o juiz, o árbitro lá do jogo que o seu time estava jogando, você desejou a morte daquele árbitro, você desejou que a mãe dele fosse
morta. Você xingou a mãe dele de moça. Será que não acontece essas coisas? Então perceba, pecados, irmãos, sutis, isso é pecado, e é suficiente para alguém ser condenado e ir para o inferno. Você pode terminar a sua vida sem ter matado, sem ter roubado, sem ter cometido adultério, sem ter fornicado, mas se você não recebeu a Cristo, o Salvador, vai para o inferno. Porque todos nasceram em pecado, todos nasceram ali, sabe, destituídos da glória de Deus, todos precisam do Salvador. É a natureza do homem, preste atenção, é isso que Paulo vivia falando. Essa carne aqui, nela não habita nada de bom. É normal, vez por outra, a gente julgar alguém no pensamento. Você está assistindo televisão, está vendo o jornal, você já peca. Você julga o cidadão. Eu tomei uma do meu pastor agora na consagração, o Breno até ficou rindo lá. Mas para mim é tão normal. Ele estava falando de um pastor lá que estava falando umas coisas, uns ensinos errados. Aí o pastor é todo benigno falando assim, ele não conhece, né? Ele não tem entendimento. Eu falei, ele é maldoso. Falei, algo assim, ele é maldoso, isso aí ele está agindo na maldade. Aí ele, não julga o irmão, João, não julga o irmão. Ele está sendo bondoso com o pastor. Mas na hora ali eu falei, é verdade, eu estou julgando o irmão. E eu mesmo ensino que nós não devemos julgar o irmão. Você julga o ensino. Ou não, é assim que a palavra de Deus nos ensina. Os irmãos estão entendendo? Percebe, não é um pecado grosseiro, mas é pecado. Se não for a graça de Deus, nós estamos perdidos. Estamos fritos. Então tira da sua cabeça esse negócio que pecado é só... Quer ver eu falar uns pecadinhos? Tem gente que fala, né, que tem pecadinho e pecadão, né? Tudo é suficiente para você ir para o inferno. Ok? Mas de fato, tem pecadinho e pecadão sim, que as consequências são diferentes. Tá? Você roubar um alfinete e roubar um banco é diferente, né? Você dar um tapa em alguém e matar alguém é bem diferente. Os dois são pecados? Sim, mas consequências diferentes. Pecadinho e pecadão, você pode classificar dessa maneira. Mas eu vou te mostrar coisas que às vezes você nem percebe. Você deixar de vir ao culto é pecado. Pastor, sabe, pegou, aproveitei para falar para você que falta culto. Toda vez que você falta, você pecou. Mas louvado seja o Senhor que Ele já te perdoou por esse pecado. Mas você pecou. Entendeu? Porque o que a palavra diz? Não deixeis de congregar. É uma ordenança. Tudo que é ordenança você tem que cumprir. Se você não cumprir é pecado. E não está na velha aliança não, nos 10 mandamentos. Você quer ver outro pecado, que você nem sabe que é pecado? Deixar de orar. O dia que você não ora, você pecou. Porque é ordenança. Está no imperativo. Orar e sem? Então por que você não ora sem cessar? Você pecou. Mas você precisa entender, que tem gente que fica pensando que orar sem cessar e ficar assim, né? O tempo todo, Senhor, eu tenho que falar ininterruptamente. Não, você está vivendo a sua vida, mas você está conectado com o Senhor. Você está todo o tempo ali. Não sei se você é assim, eu não sou louco, eu sei porque tem muita gente igual eu. Se eu não estou conversando com ninguém, se eu estou sozinho, eu estou conversando com o Senhor. Mas não é aquele momento de oração, que eu paro o meu tempo, paro tudo para fazer isso. Não, eu saí de algum lugar, eu estou dirigindo o carro, eu começo a falar com o Senhor. É uma vida que você tem ela no Senhor. Você não está fazendo mais nada, você fala com Deus. Quando você está lá no trabalho, você não pode, às vezes você não pode orar, você não pode ler a Bíblia, o que você faz? Está lá, mas saiu, você foi no banheiro, o trato até o banheiro, você, Senhor, abençoa, toca no coração do meu chefe, Senhor. Ele está falando coisas terríveis, fortes, Senhor. Toca no coração dele para que ele seja mais amoroso, mais bondoso. Aí você já orou. É que tem gente que pensa que é assim, é aquela parada de 50 minutos, de 1 hora. Quantos estão entendendo? Amém, irmãos? Então, de maneira sutil, nós erramos, nós falhamos. Quando você não tem ali a sua vida diante do Senhor, você peca, você já está errando. O que significa pecado? Errar o alvo. Todas as vezes que você deixa de fazer aquilo que é necessário, você errou o alvo e você falhou. Se não fosse a graça de Deus. Entende por que os seus pecados são perdoados de uma vez para sempre? Porque você nunca se lembraria de todos os seus pecados. O que todos aprendem desde criança no nosso país, né, que
é um país, né, predominantemente católico. O que você aprende? Você aprende que você tem que confessar todos os seus pecados. E aqueles que você não lembra? Tem que se virar para se lembrar, porque se não lembrar, você vai para o inferno. Se a minha salvação estiver condicionada aos pecados que eu lembro e que eu confesso, eu estou perdido. Porque há pecados que nós cometemos que nós não lembramos. Por isso que a condição para a salvação não tem a ver com a confissão de pecados, mas sim reconhecer que você é pecador e que precisa de um Salvador. Está entendendo? Então nós passamos aqui 21 dias falando a respeito de perdão de pecados, para que os irmãos compreendam essa afirmação que eu fiz. Se você quer entender mais a respeito disso, não perca os cultos, não perca o tempo que nós estamos aqui trazendo ensinamento. Venha para o cursão que você vai entender a luz da palavra. Para você não ficar perdido e achando que isso são afirmações ali ao vento, que não tem nada a ver com a palavra. Não, filho. Nós só pregamos a Bíblia, a palavra de Deus. Ela é a nossa única regra de fé e prática. Eu faço questão sempre de repetir isso. Amém, irmãos? Então, quanto mais você e eu crescemos, mais nós seremos como o apóstolo Paulo, mais vamos nos parecer com Cristo. Então, primeiro ele diz, sou o menor de todos os apóstolos. Aí ele amplia para todo crente, eu sou o menor de todos os santos. Depois ele cresceu um pouco mais no Senhor, ele diz, de todos os pecadores, eu sou o principal. Com isso, ele está exaltando a graça de Deus. Isso é humildade. Então, o espírito de ter humildade, ser humilde. Quantos podem dizer amém? Amém? Segundo, o Espírito de Cristo é um espírito de perdão. Então veja, você e eu crescemos espiritualmente quando nós manifestamos o Espírito de Cristo, que é esse Espírito da graça. Todavia, muitos de nós ainda raciocinamos com nossa carne. A graça de Deus é algo completamente espiritual, e ela não pode ser entendida pela nossa mente carnal. Certa vez, o Senhor ele planejou pousar ali numa aldeia de samaritanos. Mas os samaritanos não receberam ao Senhor. E essa atitude dos samaritanos deixou os discípulos indignados. Tipo assim, como assim? Não vai receber o mestre? Como que vocês estão rejeitando o Cristo, o Rabi? Lucas 9, 51 a 56. Fica tranquilo, eu vou acelerar para a gente já finalizar e nós participarmos da mesa do Senhor, tá bom? Porque eu sei que hoje é dia de ser, principalmente por causa das crianças, né? Às vezes os pais ficam mais agoniados. Diz assim, e aconteceu que ao se completarem os dias, via ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém, e enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada, mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos, Tiago e João, perguntaram, Senhor, preste atenção, irmãos, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse, vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Uau, olha que exemplo poderoso. O Senhor repreendeu Tiago e João, que queriam ali orar para descer fogo sobre os samaritanos, só por não terem recebido a Jesus. O que Jesus disse? Vocês não sabem de que espírito vocês são. O espírito de Cristo não é esse. Você sabe que os judeus e os samaritanos não se davam. Havia uma rixa entre eles. Então, aquele povo não recebeu Jesus porque percebeu que eles estavam indo para Jerusalém. Então, esse tipo de gente que nós não queremos aqui. E os discípulos falaram, Senhor, o que é que a gente manda? Ora para cair fogo neles? Eles devem ter lembrado do profeta Elias. O profeta Elias, ele aponta, para a lei. O profeta Elias, ele era realmente alinhado com o perfil da lei, o espírito da lei, era o espírito do profeta Elias. Mas o espírito de Cristo é completamente diferente. O espírito de Cristo é o espírito da graça, ama, perdoa, ele não tem rixa com aquele povo, por quê? Porque ele disse, eu não vim para destruir as almas dos homens, eu vim para salvá-las.
Não importa se é inimigo, não importa qual é o perfil dessa pessoa. Eu quero salvar. Esse é o coração do Senhor. Qualquer coisa fora do Espírito da graça, meu irmão, preciso te dizer, não pode expressar o coração e a mente de Jesus. A atitude dos discípulos é o espírito comum do mundo, assim, às vezes, nós também agimos com esse mesmo espírito do mundo. Pessoas que fazem coisas que não nos agradam, e aí nós falamos, esse aí precisa tomar umas bordoadas, tem que pegar esse aí e dar uma chuva de pau nele. Quantas vezes você e eu não julgamos, às vezes, criminosos que são pegos por policiais, por exemplo. Eu lembro daquela época, quando estava aquele, como é o nome daquele? Lázaro. Rapaz, os crentes, qualquer um quando viu aquele Lázaro todo furado, igual uma peneira, falaram, eu achei pouco. Olha o Espírito. Você acha que o Espírito de Cristo é assim, ó? Esse cara, por mais atrocidades que ele tenha cometido, ele precisa também de um Salvador. Tudo que ele faz por quê? Porque ele não tem um Salvador, porque tem uma mente, uma crença errada, e por isso ele comete todas essas coisas. Mas qual deve ser o nosso espírito para com qualquer pessoa? De perdão. Senhor, perdoa, salva esse cidadão. Os irmãos estão entendendo? Ore sempre pelos seus inimigos, peça para que Deus salve, para que Deus liberte. Esse deve ser o meu e o seu espírito. Se alguém faz um mal para mim, eu não deveria fazer um mal maior para ele. Pelo contrário, eu preciso abençoar essa pessoa. Eu tenho que ser diferente. Amém, irmãos? Pega essa chave aqui. Todas que você se perceber julgando e condenando, você deve parar imediatamente, porque você saiu do Espírito da graça de Cristo. Você se viu condenando, julgando, para, rapidamente. Meu Deus, eu estou sendo juiz. E a Bíblia diz, só tem um juiz. Só um, deixa só ele julgar, Deus. Deus julga todos e todas as coisas. Você e eu, nós vamos expressar o Espírito de Cristo. Você pode dizer amém? Então, como nós estamos falando do exemplo do apóstolo Paulo, olha lá em 2 Timóteo 4, 14 a 16, o que diz, Alexandre Latueiro causou-me muitos males, o Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Verso 15, tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Ponto. Que isto não lhe seja posto em conta. Preste atenção, no primeiro momento, parece que Paulo não está agindo no Espírito de Cristo, é verdade ou não é? Sim ou não? Será que os irmãos estão prestando atenção? Você viu aí o que ele disse? Ele está falando de Alexandre Latueiro, que causou muito dano a ele. E aí ele diz o quê? Olha lá o que ele diz, que ele receba a paga, pelo que ele está fazendo. Olha lá, ó, segundo as suas obras, Alexandre Latueiro receba. Aí você fala, opa, olha Paulo se contradizendo, olha Paulo andando no espírito da lei. Ele quer fazer um mal ao Alexandre Latueiro, preste atenção, não foi isso que Paulo fez, não está sendo essa a atitude de Paulo. A atitude dele não está sendo diferente da atitude de Estevão, quando ele estava sendo apedrejado. O que ele diz em Atos 7,60? Senhor, não lhe imputes este pecado. Ele está sendo apedrejado por pregar a palavra, e ele está dizendo, não imputes a eles este pecado. Jesus lá na cruz, Lucas 23, 34, pessoal cuspindo nele, zombando dele. O que ele disse? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Espírito de Cristo. Estevão agiu no mesmo espírito, e Paulo aqui também está agindo, e é importante você entender. No verso 15, olha lá, fica claro, preste atenção. Olha lá o que diz no verso 15. Vamos voltar aqui. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. As palavras de Paulo, a que se refere, apontam ali para a pregação do Evangelho. Alexandre Latueiro estava impedindo que o Evangelho chegasse a outras pessoas. O problema de Alexandre Latueiro era com relação à mensagem. Mas Paulo estava dizendo, olha lá no verso 16, preste atenção, irmãos.
Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. E aí o que ele diz? Que isto não lhe seja posto, é o mesmo Espírito de Cristo. Senhor, me abandonaram, não estiveram comigo na minha defesa, mas que não seja posto na conta deles. Em outras palavras, perdoa, Senhor, não considera que eles me abandonaram. Então, qual é a equação aqui para você compreender e eu avançar? Paulo está dizendo, se alguém me ataca, está perdoado. Mas se alguém ataca a mensagem do Evangelho e começa a espalhar, e começa a atrapalhar a obra de Deus, esse alguém precisa receber a paga de Deus. Paulo diz que o latoeiro tinha resistido à sua mensagem. Está claro isso para os irmãos, amém? Então, quando ele está falando dessa questão da paga, não é pelo que Alexandre fez contra ele, mas é o que Alexandre fez contra o Evangelho. Tá? Então, entenda, se alguém faz um mal a você, perdoa. Mas se alguém se levanta contra a mensagem, fala, Senhor, o Senhor precisa dar paga para essa pessoa. Porque essa pessoa se torna inimigo de todos os homens. Você entendeu isso? Aquele que se levanta contra você, é só você. Perdoa. Jesus fez isso. Quando se levantaram contra ele, ele falou, está perdoado. Mas quando se levantam contra a mensagem, quando resistem à mensagem, se tornam inimigos de todos os homens. Você já entendeu por quê? Porque eles impedem o Evangelho chegar para os homens e eles serem salvos. Por isso Deus trata com tanta seriedade aqueles que se opõem ao Evangelho, a palavra. Mas se alguém pecar contra Jesus, está perdoado. Se alguém pecar contra Estevão, está perdoado. Se alguém pecar contra Paulo, está perdoado. Se alguém pecar contra nós, está perdoado. Mas se alguém se levantar contra a palavra, vai ter a paga de Deus. Quantos estão entendendo? Diga amém. Por isso, eu sempre tenho essa postura de advertir os irmãos, cuidado com o que vocês estão ouvindo. Cuidado com aquilo que vocês estão comendo, recebendo na internet. Por quê? Porque tem muito lixo na internet. Tem muitos pregadores que não estão preocupados em pregar o Evangelho. Eles estão preocupados em fazer, sabe o quê? Ter views, ter like, ter seguidores. Eles não estão preocupados em pregar o Evangelho. Eu vi certa vez um coach que se passa por pregador dizendo, eu mesmo não prego a palavra, por quê? Porque não dá audiência. As pessoas não querem ouvir a palavra, eles querem ouvir coisas polêmicas, eles querem ouvir, sabe, mensagem de autoajuda. As pessoas não estão interessadas em mensagem do alto, mas eles querem mensagem de autoajuda. Eles estão indo atrás de coaches, pagando 15, 20 mil. Conheço pessoas que pagam um curso de 50 mil reais para receber um curso de autoajuda. Pessoas travestidas de pastores, mas são coaches. Coach tem o seu lugar, mas o lugar deles não é aqui, no púlpito. Púlpito é lugar para quem prega a palavra. Quem prega a palavra, quem exalta e levanta o nome de Cristo. Quantos estão entendendo? Diga amém. Amém, irmãos? Eu quero encerrar para nós participarmos da mesa do Senhor. O Espírito de Cristo também é um Espírito vicário. Então, o Espírito de Cristo é um Espírito de humildade. O Espírito de Cristo é um Espírito perdoador. Seja perdoador para com todos aqueles que falharam com você, ou aqueles que virão a falhar, ok? E o Espírito de Cristo, vicário. Olha, a afirmação de Paulo, vamos repetir, ela é tão forte. Ela está dizendo, tem em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Vimos, como eu disse, em primeiro lugar, que o Espírito de Cristo, aonde existe a humildade, aonde tem o Espírito de Cristo, vai ter essa postura, eu vou servir os meus irmãos. Como Jesus foi lá e lavou os pés dos discípulos. Eu sou perdoador, mas eu também preciso entender que eu preciso
ter essa mesma postura, vicária. Pastor, o que é isso, essa palavra vicário? É uma palavra teológica que significa substituto, ou que toma o lugar do outro. Tem um pouco a ver com empatia, mas empatia é bem superficial em relação ao que é de fato vicário. Jesus, ele fez um sacrifício vicário. Ele morreu na cruz por nós. Olha o que diz a palavra, Romanos 9, 1-3. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo, no Espírito Santo, a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Preste atenção, Paulo, antes de fazer essa afirmação, ele faz questão de dizer assim, diante do Espírito Santo. Você observou o que ele está falando? Na presença do Espírito Santo, é para que você e eu entendamos assim, isso é muito sério. Ele faz questão de dizer que o que ele está falando é muito importante. E ele diz, na presença do Espírito Santo, eu digo isso para vocês. Ele desejaria ser anátema, separado de Cristo, se isso redundasse na salvação dos seus compatriotas. Você conseguiu entender a profundidade disso? Paulo, ele está abrindo mão da salvação dele. Paulo está disposto a ser chamado de maldito, ser amaldiçoado. Ele diz anátema, significa amaldiçoado. Ele está disposto a ser amaldiçoado e ser separado de Cristo, se redundar em salvação dos compatriotas dele. Sabe quem eram os compatriotas de Paulo? Seus maiores inimigos. Paulo era romano, mesmo sendo judeu, fariseu de fariseu, a Bíblia diz. O cara era o cara dentre os judeus. Estudou aos pés de Gamaliel, maior mestre da época. E ele está dizendo, para que eles sejam salvos, se isso fosse necessário, eu estava disposto a fazer. Eu pergunto para você, hoje, antes de nós participarmos da mesa do Senhor, em algum momento, ocorreu a você pensar em ser maldito, ou morrer, por qualquer pessoa conhecida, que não conhece a Cristo e o Evangelho? Tem alguém que já pensou, eu morreria, pastor, pelo meu chefe endemoniado. Eu morreria, pastor, por aquele lá, o vizinho arrogante. Eu morreria, eu aceitaria ser amaldiçoado por ele. Será que alguém faria isso? Eu, como pastor, alguém que já conhece ao Senhor há mais de 20 anos, eu vou dizer para você, nunca me ocorreu, e continuo assim, não me ocorreu e ainda, mas nem de longe, pensei em morrer por alguém. Um ímpio, até mesmo por você que é minha ovelhinha. Com toda a sinceridade do meu coração, não ficaria separado de Cristo pela senhora, Dona Marinalva. Se eu falasse isso, eu seria um pastor hipócrita. E com isso, eu digo, como nós precisamos crescer. Como nós precisamos crescer no Espírito de Cristo. O que é por nós jamais conseguiríamos fazer pelas pessoas. O que o apóstolo Paulo teve revelação, eu confesso, estou longe da revelação que o apóstolo Paulo teve da graça, porque eu ainda não consigo fazer essa afirmação, que eu morreria pelos meus compatriotas, que eu estaria disposto a ser um amaldiçoado pelos meus compatriotas.
Por isso é tão espantoso ver o apóstolo Paulo fazendo esse tipo de afirmação. E ele não está mentindo. Ele está falando na presença de Deus. Essa é a declaração mais estonteante do apóstolo Paulo. Se ele pudesse fazer aquilo que não é possível, porque o sacrifício de Jesus é o bastante, é o suficiente, mas Paulo está dizendo, eu morreria, eu seria separado de Cristo, aquele que é tudo para mim, eu estou disposto a ficar separado dele, se for para salvar o meu vizinho, se for para salvar o meu parente, para salvar aquele meu colega do trabalho, pessoas que queriam matar Paulo, pessoas que queriam a cabeça de Paulo, pessoas que inclusive decapitaram Paulo. Paulo foi decapitado pelos mesmos que ele disse, eu estaria disposto a ser amaldiçoado por vocês, a ser separado de Cristo por vocês. Gálatas 3,13 diz que Cristo se fez maldição por nós. Isso significa que Paulo demonstrava o mesmo amor de Cristo. Irmãos, perceba o quanto nós precisamos crescer. Alguém aqui, o apóstolo Paulo, está disposto a ser separado de Cristo e ser amaldiçoado. Mas quantos de nós não estamos dispostos a sequer convidar alguém para ir para o encontro com Deus, para ir para o impacto, para vir aqui no culto, ouvir a palavra de Deus, para ser liberto, transformado? Mas quantos de nós nem sequer cogita a possibilidade de liderar uma célula e influenciar o bairro onde você mora? Quem dirá ser separado de Cristo? Quem dirá ser amaldiçoado, pastor? Isso é palavra de condenação? Não, filho. Isso é palavra de libertação. É para você entender quanto nós precisamos crescer no Espírito de Cristo, na graça do Senhor. Quanto mais eu entendo da graça, mais eu cresço na graça de Deus, mais eu exerço o Espírito de Cristo. É por isso que você fica assustado, fica impactado e maravilhado quando assiste filmes, ou vê histórias de pessoas altruístas, pessoas que preferiram morrer a ver outras pessoas sofrendo. Pessoas que vieram antes de nós. Eu vou dizer para você, esse Brasilzão, quando o Evangelho chegou aqui, o que tinha aqui era malária, o que tinha aqui era doença. E muitos pregadores norte-americanos vieram, pisaram o pé aqui nessa terra e morreram. Boa parte morreu de malária. Semearam a vida deles nessa nossa terra. E hoje eu e você estamos aqui, graças a Deus por esses homens que deram continuidade ao apóstolo Paulo e os demais apóstolos e o que o Senhor Jesus iniciaram lá na cruz. Você está entendendo? Quantos podem dizer amém? Eu digo para você, a graça não é só uma mensagem para o pecador. A graça é para a nossa vida. É a forma como nos relacionamos uns com os outros. E eu preciso te dizer, esse tipo de crescimento não pode ser produzido pelo seu esforço. Não pode ser simulado com boas intenções. Só pode acontecer quando nós olhamos tanto para Cristo. Eu olho tanto para Cristo que eu começo a me identificar com Ele. E no final, os meus sentimentos se tornam como os dele. É o que aconteceu. Você fala, pastor, isso é possível? É possível. Mas você diz, pastor, que nem você chegou lá. Mas eu estou caminhando para chegar. É isso que eu estou fazendo. E é isso que eu estou ensinando. Você também busque essa mesma coisa, chegarmos lá. A estatura do varão perfeito. Nos parecer cada vez mais com Cristo. Menos de nós, mais de Cristo. O Senhor encha o nosso coração desse sentimento vicário, de sentir amor e compaixão pelos perdidos, a ponto de buscá-los para o Senhor.
Fique de pé no seu lugar. Eu encerro dizendo para você, meu irmão, a vontade de Deus é que possamos crescer até a estatura de Cristo e manifestar o mesmo Espírito que Ele manifestou. Você pode dizer amém? Pastor, mas eu sou bem melhor do que muitas pessoas que eu conheço. Aí você coloca, né, na lista Adolf Hitler, né, vários genocidas, né, várias pessoas terríveis. Eu preciso te dizer, filho, essas pessoas não são parâmetro para nós. A nossa base de referência é Jesus. Ele é o nosso padrão. Por isso nós precisamos desesperadamente pedir ao Senhor que nos dê revelação dessa graça. Porque só é possível manifestar o Espírito de Cristo quem tem revelação da graça. Eu posso dizer para você, como eu ainda preciso crescer no entendimento da graça. Nós precisamos ser simples para reconhecer essa verdade, porque a graça só vem para os humildes. A graça é como uma cachoeira, só vai alcançar aqueles que estão lá embaixo, aqueles que se humilham, aqueles que reconhecem que não são, e aí Deus levanta esses que não são e envergonha aqueles que são, aqueles que batem no peito e se acham maravilhosos e maiores que todos os demais. Sabe, a Bíblia diz que quando Israel era um bebê, néfios no original, eles aprenderam a lei, está lá em Gálatas 4, 1-4. Então entenda, a lei, filho, é elementar, a lei é o ABC, é coisa básica, uma criança já entende da lei. A carne é isso, é lógica, é razoável, mas eu preciso te dizer, a graça não é lógica, a graça não é razoável, é por isso que você não pode argumentar sobre a graça. A graça sempre confunde a nossa lógica natural, e ela nos leva a pensar segundo a mente de Cristo. O apóstolo Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. Isso significa que quando pensamos em linha com o Evangelho da Graça, nós expressamos o coração de Jesus. Está lá em 1 Coríntios 2,16. Só assim nós podemos dizer que manifestaremos o mesmo Espírito que houve em Cristo. Qual é o Espírito? A saber, o Espírito de humildade, o Espírito de perdão e o Espírito vicário.